mas há muito tempo eu já queria conversar com o senhor, porque o trabalho que o senhor tem feito é algo maravilhoso. Olha, eu já fui em vários trompetaços, já participei do coral Mil Vozes por Lula, e acho assim incrível, incrível. Eu queria começar perguntando assim, o senhor tem um currículo perfeito aí do ponto de vista acadêmico, é professor e tal, mas essa junção entre arte e política e essa prática, né, entre arte e política não é uma coisa tão simples e a gente vê até com é quase uma exceção. Então, como é que foi? De onde surgiu essas ideias tão bacanas? Ângela, é uma resposta longa, é porque refere um pouco também à minha história de vida, né? Eu venho do movimento operário, do movimento sindical. Inicialmente, nos anos 80, eu era metalúrgico, aqui na região de Belo Horizonte, em Santa Luzia, e organizamos a oposição sindical metalúrgica, vencemos o sindicato, trouxemos o sindicato do Metalúrgico Santa Luzia para um campo cutista, né, de luta, na época, fim de ditadura, né, início da democracia, processo de democratização, né, nos anos 80 e 90, né? Mas naquele momento eu já havia percebido que a luta econômica é muito reduzida, o potencial da luta econômica. Que a batalha se dá no campo do imaginário, ela se dá no campo do simbólico. Então, a batalha, né, a luta, né, de classes, né, ela não se realiza só no ponto econômico. Então, ela também está no campo imaginário, no campo do simbólico. E foi quando eu deixei o sindicalismo e resolvi estudar na ciências sociais, na Fafiche, né? Então, eu deixei minha empresa, né? Eu tinha 2 mandatos sindicais, o segundo mandato de presidente do sindicato, e resolvi, terminando o mandato, encarei minha universidade federal e fui estudar movimento operário. Eu fui ser orientando do Michel Levan, que formou a escola sindical, né? Que faleceu recentemente, né? Uma pessoa de alta capacidade, né? E o Michel, ele escreveu a tese dele sobre os metalúrgicos de Monlevade. A tese do Michel é sobre os metalúrgicos de Monlevade. Monlevade é minha terra. Quando eu li a tese do Michel, e eu estava trabalhando com ele, na época, com História de Vida, né? E eu li a tese do Michel, e aí me ocorreu a experiência que teve em Monlevade de um coral, chamado Coral Monlevade. Foi quando que eu comecei assim, a pesquisar essa relação de arte e política, sabe? Eu tive assim, não foi intuitivo, foi por memória, porque como eu li a tese do Michel e eu sou de Monlevade, e as greves em Monlevade foram muito poderosas no final dos anos 70, né? E no coral, eu tive acesso a esse coral ainda quando criança, porque minhas irmãs cantavam no coral, e aí eu fui lembrando que dentro do coral estavam os principais sindicalistas, né, grandes sindicalistas da cidade, estavam dentro do coral, eram cantores. E aí eu propus para o Michel esse estudo de monografia, e aí eu fui pesquisando, né, o teatro coral, depois o teatro anarquista, e depois a capoeira, e na capoeira especificamente, eu entrei para a capoeira de sola, entrei de cabeça, eu sou um contramestre de capoeira, tem 25 anos, 26 anos de prática de capoeira, então eu fui estudar em mim, estudar no corpo, sabe? Aprender a malícia do jogo de capoeira no corpo, que é um jogo extremamente político. O jogo da capoeira é um jogo de luta por território. É porque, às vezes, a capoeira que a gente vê na rua, ela é mais, digamos assim, aquela mais veloz, né? A capoeira mais acrobática, ela fica mais assim, ela é mais para se ver, né? Mas quando a gente faz a capoeira Angola, ela é mais assim para se jogar, para a gente jogar para dentro. Então, a gente vê outros movimentos, a gente vê outro sentido. A E capoeira aí a Angola gente. que é mais, ela não é de ataque, não é? Ela é mais, digamos assim, defesa, arte, não é? Ou eu estou enganada? Não, toda arte marcial é de ataque e de defesa. Toda arte marcial. Não tem arte marcial que não seja. A capoeira de Angola é tão perigosa quanto qualquer arte marcial. É tão mortal quanto qualquer arte marcial. Tá? Mas ela tem outros elementos,
principalmente teatrais, lúdicos, porque dentro desse campo africano, né, digamos assim, que é um campo africano de pensamento, de arte, né, você não tem separação. Não é igual nós, separamos o que é lazer, separamos o que é trabalho, separamos, né? A capoeira reúne tudo, ela reúne jogo, dança, luta, musicalidade, malícia e é confronto. Então, ela é marcial também. Eu cheguei, inclusive, à conclusão que a capoeira, originalmente, ela era uma escola possivelmente ligada àqueles que iam comandar exércitos na África, ou liderar os exércitos, os príncipes. Uma escola de política. Eu fiz até uma associação com o Maquiavel, assim, com uma discussão com o Maquiavel faz. Né? Mas aí eu falo na sequência. Vamos na sua pergunta, que eu estou contando isso para ver que a coisa não saiu do nada, não é isso? Exato. Porque do nada só sai nada, né? Exatamente. Então é porque a mente está cheia de reflexão, de pensamento, de estudo, de prática, de ação, é que a gente consegue, então, tivemos sorte, né? De conseguir essas criações aí que realmente surtiram efeitos maravilhosos, né? O trompetaço virou modelo nacional e agora, semana passada, aconteceu em Montes Claros, já aconteceu em Brasília, já aconteceu no Rio, então vai acontecer mais vezes. Está acontecendo assim, espontaneamente, as pessoas estão pegando o seu trompete, quem sabe tocar, vai lá e faz, né? O toque e tal, é incrível isso, né? A capacidade assim de reproduzir, de proliferar, né? É muito grande, muito interessante. É porque é barato, é criativo, é extremamente unificante, né? Porque as pessoas cantam juntos, então você cria uma unidade, isso é muito bom. Uma das coisas que eu critico nos nossos atos públicos aí é que ninguém canta junto, fica um gritando uma coisa, outro gritando outra, outro gritando outra. Tem que entoar o canto. No dia que a gente entoar o canto, a gente vai embora, vai longe. Então a gente tem que entoar, né? Bom, eu tirei a ideia, então foi assim. Primeiro eu vi o Fabiano Leitão, não é isso? Ele com o trompete dele, ouvi, porque ele furava a Globo, tá certo? Exatamente. Ele antes de ser conhecido, né? Que nós aqui em Belo Horizonte, no Coletivo Alvorada, que trouxemos ele e ele ficou famoso, a cara dele apareceu, porque ele aparecia, os trompete aparecia, né? O Ele trompete furava aparecia. nos links ao vivo da Globo, né? Tava lá o repórter fazendo uma passagem, ele entrava atrás e o som não tinha Era o jeito. som dele, que ele mesmo não aparecia, exatamente. Exatamente. E você vai rir, Ângela, mas eu lembrei de uma história bíblica. Eu lembrei das muralhas de Jericó. É uma história do Velho Testamento, né? Onde o povo hebreu estava na frente das muralhas de Jericó e as muralhas eram, né, inderrubáveis, né? Não se derrubava, elas indefassáveis, né? Não conseguia ultrapassar, derrubar. Então Deus orienta, né, que o povo desse voltas, 7 dias andando em torno da muralha e que no fim do 7º dia tocassem as trompas. As trompas digamos, um tetravô do trompete, né? As trompas, que tocassem as trompas e aí o povo gritasse. E na hora que eu ouvi o trompete tocando, é como se eu tivesse vindo a Globo caindo, sabe? Ele como se eu visse a muralha caindo. E eu pensei assim, só está faltando o povo cantando. Só está faltando o povo, né, para fazer E foi dali. Aí a ideia veio. Então tem uma fundamentação até religiosa, né? Que a gente vai falar de mito aqui hoje também, né? Nós Que é somos um uma mito. das suas praias. Aliás, eu li um artigo maravilhoso que o senhor escreveu, saiu publicado no Jornal de Fato, né? No Sim, Brasil de Brasil de Fato. Fato. É sobre Muito uma análise do mito
no bolsonarismo, né? Uma análise do imaginário político bolsonarista, né? Exato. Não, nós vamos chegar lá, porque tem tudo a ver com um monte de coisa. Mas vamos continuar mais um pouquinho nessa questão. Então, a Vamos. partir, né, dessas, Aham. digamos, inúmeras, né, influências, vivências e reflexões, não é? O senhor caminhou para essa proposta do trompetaço, né? Aí já conhecia o Fabiano Leitão, não é? Sim, aí nós buscamos o Fabiano, contatamos com ele, mas antes teve a criação da ideia de como que seria, Aham. porque, veja bem, nós usamos ali o Teatro Invisível, Uhum. do Boal, tá Uhum. certo? O Certo. Teatro Invisível porque nós chamamos as pessoas para irem ao mercado sem exatamente se caracterizar. Chamamos as pessoas para irem ao mercado como clientes do mercado. E como Uhum. todo mundo já gosta de ir no mercado mesmo, então o lugar já foi meio assim, né? Juntou fome com vontade de comer, né? Vamos chamar o Uhum. mercado central. E aí as pessoas foram para o mercado assim, passando batido como pessoas que estavam ali, né? Clientes e tal. E um determinado momento, então, esse elemento é do teatro invisível. É, a convocação também foi importante, porque nós convocamos, tentamos a convocação de pessoa para pessoa, dando um sentido exatamente de segredo, até por segurança do ato, mas Uhum. também porque a gente compreende que a gente tem que começar um pouquinho a conspirar novamente, sabe? A gente tem que Uhum. começar a talvez deixar de falar algumas coisas aqui no YouTube e combinar Uhum. entre nós. E foi isso, a tentativa de uma combinação entre nós de um ato inesperado para o mercado, para a cidade, para o Brasil, inclusive, porque o primeiro foi em 2018, né? E Uhum. então nós usamos o boal e nós conseguimos aí colocar um trompete, né, na frente de uma luta, né? Então nós projetamos um trompete, um trompetista e construímos o que eles chamaram de flash mob, né? Que virou modelo, justamente porque nós usamos elementos, né? E pusemos o povo para cantar e o povo gosta de cantar, né? E Cantar com junto, coral, né? digamos assim, uma adesão enorme, porque N pessoas gostaram, curtiram, começaram a cantar, foram atrás, igual um trompetaço que teve o quê? Há 2 semanas atrás, né? Sim. Também no mercado com Uhum. o Fabiano, e de lá saiu-se, vou chamar em passeata e tal, enfim, a multidão foi até a Praça Raul Soares e todo mundo cantando, ele tocando, foi muito bonito. Pois é, Muito. é porque aí entra a questão da música, entra a questão da alegria, entra a questão dessas características do nosso povo, porque nós somos herança direta africana. Então, assim, veja as manifestações do apartheid na África do Sul, ou, né, na África do Sul, que é o modelo melhor do Mandela, é o povo cantando. Uhum. Você não tem discurso. E quando tem, é canto. E é muito canto. Então nós temos que pôr o povo para cantar. Cantar junto, não é cantar separadinho, não. Então nós temos que começar a entoar, né? E aí, nessa ideia do canto, é que brotou a ideia também do coral Mil Vozes, né? Onde a gente pensou a possibilidade, gente, a gente tem que cantar e a gente tem que acostumar o povo a cantar junto, porque quando a gente começa a cantar junto, a gente, sabe, primeiro mostra uma força tremenda, mostra uma unidade muito grande, né? E a gente consegue se fazer ouvir, porque é muita voz junto, né? A Junta primeira muita vez voz. Então, do Coral Mil Vozes por Lula foi aqui em Belo Horizonte também, não foi na Praça do Papa, não é? não, não, não. O Não, primeiro foi na São evento, José, ali perto da Igreja São José, na feira, na feira de feira, mas não foi perto da Igreja de São José, foi na do Automóvel Clube, né? Aquela que sobe Aham, perpendicular a aham, Afonso Pena, não é isso? certo. Foi ali, porque na época ali a feira, né, não tinha bares ali. Depois do Covid, que eles colocaram os bares naquela subida. Nós aproveitamos a rampa e Ah, deixamos e posicionamos os cantores, né? A militância em rampa e o maestro ficou embaixo, de forma que todos podiam ver o maestro, o Hudson Brasil, que fez o arranjo. Né? O Hudson Brasil é o nosso grande maestro é, da esquerda aí, nossa, de Belo Horizonte, grande músico, né? Grande maestro. É ele que elaborou o arranjo. Mas a concepção de fazer um grande coral e também a letra escolhida foi minha.
eu juntei Anunciação ao seu, né? Ao seu Valença, juntamos a Anunciação e um trecho da Anunciação, tu vens, eu já escuto os seus sinais, com olê, olê, olá, lulá, lulá, lulá. Nós separamos para exibir um vídeo rápido com esses dois. Vamos ver se a gente consegue rodar. Vamos ver se dá. Claro. Só um minutinho. Incrível, exatamente nesse lugar que o senhor falou, né? Dá até para ver o Automóvel Clube aqui de cá, né? Belíssimo. O coral é uma das mais belas tradições de Minas Gerais. Nós não temos uma política no Estado para coral, sabe? Então, precisa de ter políticas públicas para essas manifestações.